mais pressa de acabar em 15 que minutos. bom! Que Vamos bom que a gente tem continuar mais tempo. conversando. Isso. Pode Ótimo. concluir o raciocínio. Então, eu estava falando, antes de dar as dicas, né? Eu estava falando que eu não sou uma professora de português e que antes, nas redações, eu não peguei esse momento, mas a gente tinha a figura do Copydesk, do departamento de Copydesk, que era justamente o departamento que fazia a revisão, linha a linha, de tudo que seria publicado. O que era ótimo, porque era uma grande revisão de todo o material, de tudo que era produzido por todos os jornalistas. Hoje, todas as redações, todos os veículos de comunicação estão cada vez mais enxutos e a gente não tem mais essa figura. Então, o que a gente faz? A gente recorre sempre aos professores, a gente liga aos dicionários sempre, né, diariamente. Quem escreve muito, quem produz muito, tem muita dúvida, porque diariamente a gente está ali no exercício da produção de texto. E a nossa língua portuguesa, ela é muito complexa, né? O português não é uma língua fácil, né? Então, todos os dias a gente tem um desafio ou outro que a gente vai solucionando e pesquisando e estudando. Com o tempo, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo muita coisa, mas todos os dias a gente erra, a gente pesquisa, a gente busca pessoas que são especialistas em língua portuguesa e sabem tudo de ortografia e de gramática para nos socorrer e nos auxiliar na produção dos textos. O que eu diria para quem não é da área de comunicação e busca ter uma comunicação mais efetiva? Primeiro, calma na hora de se comunicar. Eu, muitas vezes, no começo da minha carreira, pequei porque eu achava que para ter uma comunicação, né, com mais sucesso, eu teria que falar muito rápido. Então, eu disparava, assim, eu falava com muita velocidade. E esse é um erro depois, né, estudando com o auxílio da fono, das sessões com as fonoaudiólogas, de que esse é um erro frequente. Então, as pessoas, naquela ansiedade, né, no nervosismo, querem muitas vezes se livrar muito mais rapidamente daquela situação, daquela palestra, daquela reunião com o chefe, daquela convenção, falam muito rapidamente e não tem essa necessidade. Então, elabore melhor aquela sua fala, né? Estruture melhor aquele pensamento, o que eu vou falar, vou começar com esse assunto, depois vou para esse, vou concluir dessa maneira. Com calma, né? Pronunciando muito bem as palavras. Eu diria, sempre, isso eu ouvi muito na faculdade, evitar essa mania de rebuscar muito no vocabulário, procurar as palavras mais difíceis, as palavras mais, né, difíceis até de se pronunciar. Isso não vai facilitar a comunicação, isso vai só bloquear. Uma parte não vai entender porque não sabe o significado, outra parte não vai entender a sonoridade daquela palavra. Então, quanto mais palavras fáceis, frases curtas, quanto mais simples for o seu discurso, a sua fala, acho melhor. Em ambientes corporativos, né, em ambientes mais formais, então evitar gírias, evitar modismos, né, a gente está em ambientes formais, né, uma coisa é a gente está conversando com aquelas pessoas mais próximas, em ambientes familiares, com os amigos, então quando a gente está no ambiente de trabalho, então pensar muito qual é o meu público, né? Sim. Quem eu quero falar, com quem eu estou falando. Então, isso são coisas fáceis, né? Que a gente pode fazer e que os resultados, esse objetivo melhor, né? Ele vai ser quase que imediato. E outra coisa interessante que eu sempre gosto de falar, não tente se modificar muito, né? Porque se eu sou uma pessoa mais despojada, aí ok, eu estou num ambiente formal, mas eu vou muito robótico, muito
muito durinho para falar, também não tem essa necessidade. Então, ser o mais natural possível, seja você, né? Hoje a gente vive Espontaneidade. a espontaneidade, a gente vive essa fase, né, onde as pessoas estão muito focadas na aceitação do que elas são, aceitação do seu jeito, né, da sua personalidade, do seu jeito de falar, do seu sotaque, das suas manias, óbvio, prezando e respeitando o seu ambiente de trabalho, as pessoas que estão com você, as pessoas não são iguais, alguns são mais velhos, mais formais, outros são adolescentes, a gente vive num contexto hoje que o menino que acabou de entrar na faculdade com 18 anos, ele convive com pessoas muito mais velhas ali dentro da mesma empresa, daquela mesma organização, e a gente tem que tentar mediar tudo aquilo, né? Fazer Sem uma dúvida. mediação. E isso também no discurso, na fala. Eu acho que tudo isso ajuda numa comunicação mais efetiva. E agora, pessoalmente, Ah, umas coisinhas que eu não gosto em falas que eu, Joyce, ouço, excessos de palavras estrangeiras que caem no modismo. Acho que a gente deve evitar, acho que não tem essa necessidade desse estrangeirismo todo. Não precisa, não vai enriquecer a sua fala. Eu acho que empobrece um pouco o texto, né? A gente está no Brasil, a gente tem que utilizar a nossa língua portuguesa. Comecei falando português, é a nossa matéria de trabalho, né? A nossa, que a gente tem, a sem nossa dúvida. ferramenta de trabalho, né? Então a gente tem que valorizar, é a nossa língua, a gente tem como tornar a comunicação mais clara, traduzindo muitas palavras que sim, a gente tem que trazer termos que não são daqui do nosso país, mas tem sim as formas de falar, a gente não tem que ficar importando expressões à torta e direito, evitar as repetições, evitar ser muito prolixo, isso eu me policio muito, muito desde o começo, porque eu começo a falar, se deixar, Juliana, você sabe. Te entendo perfeitamente porque eu sou do mesmo time. E para Eu começo a acrescentar falar, eu paro, toma aí. algumas. Acrescentando também para o nosso. Com algumas ferramentas muito simples, acessíveis a todos. Leitura. A leitura enriquece Leitura. muito a comunicação. De livros, revistas, sites de Sim. notícias, conteúdo bem elaborado, conteúdo Sim. produzido por profissionais respeitáveis, de quaisquer temas. Se você gosta de filosofia, vai ler um livro de filosofia, com Sim. certeza aquilo vai agregar e vai melhorar a sua comunicação. Esportes, política, música, artes, o tema que for. Eu acredito, eu utilizo isso uma vida, né, como profissional de comunicação. E acredito que qualquer profissional pode enriquecer o vocabulário a partir da leitura de conteúdos bem elaborados. E também, quando está no carro, em casa, tem acesso ao rádio ou ouvir um podcast de profissionais, sejam da área de comunicação ou não, bem preparados, que têm autoridade no tema, que conversam sobre algum assunto de interesse daquela audiência, ele pode aprender muito e melhorar Sim. sua comunicação ouvindo os comentários dos jornalistas, nas rádios de notícia, nos programas de notícia, nos podcasts de temas que estão aí acessíveis a todos, assistindo a Joyce no Jornal da Cultura e outros noticiários também, Sim. observando os profissionais, os apresentadores de credibilidade, os jornalistas renomados, que prezam pela excelência da comunicação, qualquer um pode melhorar do Sim. dia para a noite Sim. se abastecendo desse tipo de conteúdo e sempre lendo, né? A leitura hoje, assim, não tem como. Eu gosto de ler, eu não gosto de ler. Não, não, não é inegociável. Você pode escolher o tema. Eu gosto do tema X, eu gosto do tema Y,
mas realmente quem não lê, quem não busca conhecimento numa leitura de qualidade, você é escritora, você sabe muito bem disso, fica para trás, né, Joyce? Isso está acessível a todo mundo. Sim, quem lê, escreve melhor e fala melhor, né? Isso é fato. E está aí à disposição, né, de todos nós, na nossa mão. Só escolher aquilo. A leitura é diversão, né? A leitura te É coloca num prazeroso. outro lugar, é prazeroso. É só encontrar aquilo que mais te diverte, né? Aquilo que mais te enriquece. E depois torna um vício, né? Um bom vício. A gente vive numa era de tantos vícios, né? Que, enfim, que nos levam para os piores lugares. A leitura te coloca em um bom lugar e nos melhores lugares. É só procurar aquilo que mais te toca o coração. Enfim, eu sou bem suspeita para falar dos livros, estão sempre comigo, assim, na Eu também. bolsa, em Eu leio todo 4 e lugar, 5 em livros todo ao lugar. mesmo tempo, Joyce. Pela manhã, na hora do almoço, à noite, dependendo do meu estado de espírito, eu estou lendo um determinado livro, tenho vários em PDF, e-books no celular, num tempo livre, ou a gente também pode organizar a agenda para achar esse tempo. A leitura é minha maior companheira. Você estava falando de vício, Joyce. Que vícios de linguagem devem ser evitados na fala? Por exemplo, o tal do gerundismo, tão comum entre os profissionais de telemarketing. O que a gente tem que banir da nossa comunicação? Então, eu acho que alguns eu já citei, né? O gerundismo é um, né? Usar repetidas vezes o verbo no gerúndio. Eu ouvi outro dia uma explicação muito interessante pelo rádio, né, do Sim. professor Pasquale, falando do gerundismo. Acho que vale buscar uma boa dica, falando da origem da língua, do português de Portugal, como que chegou aqui no Brasil essa prática até se tornar esse vício de linguagem aqui para a gente. É bem interessante. Que mais? O excesso de palavras estrangeiras, o estrangeirismo, que eu já citei agora há pouco, eu acho que a gente deve evitar o se alongar muito nos temas. A comunicação tem que ser justa, ela tem que falar aquilo que é necessário, aquilo que a pessoa precisa ouvir, e ponto. Né? O repetir, o tentar deixar enfeitar aqui e ali para falar exatamente a mesma coisa, não adianta, você vai empobrecer o seu texto, então, e a sua fala, né? Porque as pessoas não têm tempo, né, Juliana? A gente vive na era da falta de tempo. Então, falou uma vez, está Não, e as pessoas vão se dito. cansar E de as você, vão pessoas se ficar sem cansam. paciência e deixar de prestar atenção no seu conteúdo Cansa, que pode ser relevante, mas exatamente. você é tão enfadonho no discurso que chega uma hora que bloqueia Exatamente. mesmo a compreensão. E não tem nada mais chato do que um discurso que, né, não acaba nunca e não fala nada, né? Porque é o mesmo assunto. Então, quanto mais conciso, melhor. Eu acho que essas dicas, assim, bem, né, instintivas até, bem primárias mesmo. Um profissional da língua portuguesa pode te ajudar a afinar, enxugar, lapidar esse texto. Por quê? Quando eu escrevi o Chica da Silva, a minha preocupação era a seguinte: era colocar para fora aquilo que vinha à minha mente nessa intenção de escrever um livro que é um romance histórico de prima, né? Aquilo que vinha eu colocava no texto e depois você vem lapidando e praticamente bordando, né? Ok, O texto, interessante a comparação. limpando tudo, isso é excesso, isso você limpa, e ele vai se transformando naquilo que vai ser para você o seu texto final. Só que uma obra literária, ela passa por
outras correções com outros olhares profissionais, inclusive. Então, um livro, acho que, não sei, cada editora tem a sua forma também de fazer essa correção. Mas eu creio que o mais comum seja que o livro passe por duas correções ortográficas de profissionais. Então, é a sua, mais um profissional e um outro profissional, para detectar todos os erros possíveis. Então, é um trabalho minucioso, né? Você não escreve um livro rapidamente, enfim, essa é minha obra pura, né? Não, tem toda um lapidar daquele texto, que é Um muito trabalho em interessante. equipe. É um trabalho, tudo na vida, né? É um trabalho em equipe. Muitos comentários bacanas, tem pergunta aí que a gente vai ler já já. Vou fazer a minha última, tá, Joyce? Para a gente entrar nas Tá bom. perguntas da audiência. Na sua opinião, Joyce, que erros clássicos de português podem tirar a credibilidade de um profissional de qualquer área? Erros de português, né? Que de repente um arquiteto, por exemplo. Um Tá. arquiteto vai vender um projeto para o seu cliente. O projeto é incrível, mas aí ele teve um erro ali clássico que a credibilidade dele vai ao chão. Sim. E o cliente fala, olha, definitivamente não vou trabalhar com você. Falando desse jeito, isso não mais, né? Bom, aquelas pegadinhas clássicas de vestibular, eu acho que nisso se aplica, né? Cuidado, né? Com perda e perca, né? Usado em momento errado, pode te colocar numa saia justa, o menos e menos, né? Não cabe, não tem que estar muito atento. O para mim, né? Para mim fazer, que é tão comum, dói no ouvido, aí isso vai depor contra, né? Põe contra a pessoa. Quer dizer, então são errinhos. A gente tem que pensar também o seguinte, né, Ju? O processo educacional no nosso país, ele vem sendo muito empobrecido. E nisso, a nossa língua portuguesa, ela vem sendo também, né, muito pouco valorizada nas escolas, né? O estudo, o se debruçar sobre a nossa língua, a gente vê no ensino médio, né? Agora, os alunos muito preocupados no estudo de uma língua estrangeira e muitas vezes estudam muito mais atentamente essa língua do que o nosso próprio português, né? E aí, nisso, vem a interessante essa sua observação. defasagem da nossa língua mãe. Então, a gente precisa estudar mais o nosso português. Então, esses erros que eu acabei de falar, que são coisas que a gente aprende na escola, né, no colégio, esses erros, eles são levados. Então, a gente vê alunos de faculdade, profissionais formados, né, com dificuldade de usar esses termos, para mim fazer isso, e o houveram, né, e errando construções que não deveriam ser problema numa instituição, no ambiente corporativo, e ainda são. Então, a gente precisa cada vez mais, na TV Cultura, a TV Cultura ela tem essa preocupação muito grande de valorização do professor, né, do nosso ensino, das nossas crianças na escola, e a gente vai fazer, a gente vai avançar para onde? Quais lugares nós vamos alcançar se a gente não tiver essa base muito bem definida, né? E é interessante também lembrar, Joyce, o seguinte, que essa realidade da internet, das redes sociais, do WhatsApp,
por causa da agilidade, fez com que várias expressões, vários termos, várias frasezinhas rápidas fossem construídas para agilizar aquela comunicação. Mas uma coisa é a redação, é o texto para as redes sociais, para o WhatsApp, para aquela conversinha do direct rápida. E isso não pode ser levado para o discurso profissional. Não. É necessário separar as casinhas. Né? Essas conversas, principalmente jovens, adolescentes, às vezes se esquecem e vão conversar na escola, com seus pais, e até adultos mesmo estão ali acostumados com esses termos de redes sociais e passam a levar isso para a comunicação profissional, que isso é totalmente inadequado. O discurso que você vai ter na festa de família, no bar, no bate-papo informal, cabe essas expressões, umas gírias, esses termos mais de internet, de rede social, mas é necessário saber separar bem, porque eu acho que isso também faz perder a credibilidade. Eu converso rapidamente no WhatsApp com você, a gente usa uns termos ali, ok. Mas se você vai escrever um texto para a TV, escrever um e-mail corporativo, é outra história. Nós, duas, conversando aqui nessa live, nos nossos ambientes de trabalho, numa aula com os nossos clientes, se a gente não conversar com excelência, nos comunicarmos com excelência, cai por terra, né? A nossa bagagem. Então, eu acho que é importante você também saber, olha, rede social, ok, tá liberado, pode se comunicar de uma forma bem enxutinha. Mas tem que saber hora, local, momento, para não se auto-sabotar. Exatamente, porque acaba com a sua imagem, né? Com aquilo que você quer transmitir. Então, vamos lá para as perguntas. Temos muitos comentários, perguntas também. Separar algumas. Coisa aqui. Vamos lá. Muita gente participando, muito obrigada. Abraço para o Luciano, abraço para o marido da Joyce. A Joyce super elogiada. Joyce, você é linda. Obrigada. São vocês. Amo a Joyce. Muitos fãs da Joyce. Eu sou suspeita para falar também. As pessoas... E o André falando que lê o livro, eu fico muito feliz quando eu recebo os comentários do livro do Chica da Silva. Que bom, as pessoas André, entram em contato com você falando do livro, Joyce? Sim, bastante. Mandam fotos com a capa do livro, assim, e me falam um pouco do que acharam. Eu fico bem feliz, assim. Olha, o Will Alves escreveu o seguinte: que dica você dá para as pessoas que têm dificuldade de eliminar os ruídos da comunicação, como né, tá, ok? Olha, eu acho que isso é treino também, né? Um pouco de, talvez, uma concentração antes da fala, né? Se eu vou, né? Se eu vou fazer uma fala numa empresa com algum cliente, então um pouco antes, você já se prepara, organiza ali um pouco do que você vai falar e se concentra um pouco. Não, agora eu vou seria um pouco mais formal, vou tirar um pouquinho desses vícios, tentarei ser mais enxuto, um pouco mais conciso, porque aí aos pouquinhos você vai eliminando esses vícios, porque faz parte também, né, da nossa comunicação. Uma coisa que eu aprendi também com o passar dos anos, que eu tinha eu me cobrava muito essa coisa de, comecei um raciocínio, eu tenho que emendar o próximo e o próximo e o próximo quase que imediatamente. As conversas,
as nossas conversas no dia a dia, elas não acontecem dessa forma. Você fala com o seu, com quem está ali com você, né? Com quem você está interagindo, você ouve, você pensa, você responde. Você ouve, pensa e responde. Você não sai grudando uma coisa, uma fala na outra, sem aquele momento de respirar e processar algo e dar a sua resposta. Então, não vai demorar horas para a sua fala, mas tudo tem, né, o seu tempo de raciocínio. Isso eu acho que vai, porque muitas vezes esse né, o tá, é o pensar a próxima fala, né? Sem Mas se dúvida. você A pessoa se poderia ficar calada. permite, isso, você pensa, recebeu uma pergunta, processa aquela pergunta e sim, sobre isso, minha resposta é essa, e essa, e essa. O seu questionamento sobre isso, eu imagino, ou vou pensar mais a respeito. Aí você se. Você aos poucos vai tirando esse vício do. Mas que é o pensar, mas nossa, o que eu vou falar agora? 3, 4 segundos, aí vem uma É o resposta. pensar Acho em que voz alta. curta. Exatamente. Pode encurtar um pouco. Pode ser Ó, uma dica, né? tem um fã seu aqui que é o Isael da Silva. Ele perguntou se você é a Joyce do boletim de ocorrência. Ele falou que pediu para você mandar um abraço, que ele sempre foi seu fã. Israel. Assistiu o programa, que era bem próximo da Ana Raio. Ele disse que é do Maranhão. Ó, que bacana! Olha, que Maranhão tá legal. acompanhando a live, tá super feliz. Dá um Então, recadinho para ele, Isael. Israel, um beijo enorme para você. Sim, fiz o boletim de ocorrências, era um jornal de violência urbana, um jornal bem que retratava bem a realidade mais difícil, né, das nossas capitais e que foi uma experiência bem interessante, um momento que trouxe uma atenção a mais na minha carreira, porque falar de violência realmente não é fácil, né? Não é nada fácil, mas foi uma experiência muito válida. Que bom saber que você me acompanha desde aquela época, fico muito feliz. Um beijão para você. Tem vários elogios aqui, o Vinícius falando que isso não é uma live, é uma aula, que conteúdo Que legal. maravilhoso. Poxa, que A bom, Vai Ter feliz. Nutri, eu acho que é de nutricionismo, ela Hum, comentou aqui que ela se sente tímida na uhum, comunicação, isso é um impasse para ela falar em público. uhum. Que conselho você pode dar? Provavelmente uma profissional da nutrição que precisa ter uma comunicação com o seu cliente, Sim, sim, com o público-alvo dela. sim. Olha, eu também tive que vencer a timidez para fazer o que eu faço e eu sempre quis uma carreira pública. Não, eu me formei jornalista para trabalhar em televisão. E a timidez sempre foi uma barreira que eu sabia desde o início que eu teria que encontrar uma ferramenta para controlar isso. Não que seja esse o objetivo da sessão de fono, mas até nisso a fono me ajudou um pouco, porque ter segurança na comunicação, na minha forma de me comunicar, me fazia estar mais presente naqueles momentos de exposição extrema e, consequentemente, mais segura, né, para desempenhar o meu trabalho. Então, eu acho que encontrar ferramentas, talvez como outros profissionais que possam te auxiliar, algumas sessões também com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, talvez. Algumas poucas sessões eu acho que já vão te trazer elementos que vão te colocar mais presente no momento de exposição mais intensa, porque nesses momentos, eu digo mais presente, porque muitas vezes neste momento, aquela tensão te faz
fugir daquela tensão toda. Então, você fala, muitas vezes, como se você não estivesse ali, tentando encurtar, né, aquele momento. Eu tenho um texto de 3 minutos para falar, mas eu vou correr, ficar com 1 minuto e 20 para acabar rapidinho e chispar, e sumir, porque eu não quero mais aquilo. Então, você vai aprender a desfrutar daquele momento com mais segurança, com mais calma, para fazer o seu trabalho, né? Porque o objetivo é esse, o objetivo é se comunicar da melhor forma, porque essa é a profissão que você escolheu, pelo jeito que você é nutricionista, pelo que a gente viu aqui, e você tem que se comunicar muito bem com os seus pacientes. E, então, eu acho que essas dicas eu acho que vão te ajudar a ficar um pouco mais calma, mas isso não vai te paralisar, não, porque eu fui muito tímida. E hoje eu faço jornal ao vivo muito à vontade, como se tivesse realmente num ambiente muito da minha casa, assim. Não que não tenha a sua atenção diária, mas a gente aprende, a gente treina esses momentos, a gente treina essas situações. Mas o lidar com a atenção diária também é um treino. Eu posso afirmar isso de carteirinha, porque eu acompanho a Joyce há anos, já tive o privilégio de estar no estúdio com a Joyce no SBT, acompanhando a exibição de programas ao vivo, na TV Cultura também, já fui com a Joyce acompanhar o Jornal da Cultura. Para mim, Joyce, eu acho que você sempre foi muito segura e bem resolvida, tá? Dentro da minha visão. Mas deu certo. É realmente isso, é o treino. Quanto mais a gente pratica, mais seguro e bem resolvido nós ficamos. Nós temos audiência de todas as áreas. Olha que bacana. Conversamos agora respondemos uma pergunta de uma nutricionista. Agora eu separei aqui a pergunta do Dedé Reis. O Dedé Reis é um amigo, ele é um super percussionista, é um músico, um artista de Salvador. Ele toca com Carlinhos Brau, ele toca com a banda Angra, ele toca com bandas internacionais, ele é brilhante. Que ele está acompanhando aqui a nossa live e está pedindo indicação de livro. Olha só que indicação de livro. Olha, os seus livros. Sabe que essa é uma pergunta que sempre eu ouço, né? Sempre essas perguntas. Aí eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês de coisas que eu tô lendo. Já me adiantei. Ótimo. Mas você fala dos seus livros primeiro, por tá. favor. Hein? Olha, eu trouxe Bom, não vou indicar o meu, eu vou indicar. Eu tô lendo, e esse não está aqui. Eu tô terminando de ler a biografia da Angela Davis. Estou no finalzinho. É uma indicação que eu faço, um trabalho brilhante, de uma figura muito importante, que quem não conhece vale muito conhecer. Tem uma autora, que é essa aqui, ó, que muita gente já conhece, que é a Chimamanda, que é uma mulher autora muito reconhecida ultimamente, e tem uma obra bem importante, com vários títulos que falam muito do universo feminino, e é uma mulher negra. Ela é nigeriana e se formou e vive nos Estados Unidos, se eu não estiver enganada, mas aqui está para pesquisar. E tem uma obra incrível, incrível, que vocês podem desfrutar, que é bem legal. E um que eu trouxe aqui para as adolescentes. Quando a gente tem filha, a gente já fica pensando, né, daqui uns anos em leituras. Você tem duas, né, Joyce? Eu tenho duas. Em leituras que possam me ajudar na fase da adolescência, que já me falaram que é bem tensa, então já estou começando a ler algumas coisas. E esse aqui chama Brilhe na Sua Praia. Elas são duas britânicas e elas escreveram A Bíblia da Garota Negra. E é muito interessante que são várias situações da adolescência
das meninas dos dias de hoje. Então fala de tudo, fala da escola, fala de bullying, fala da saúde, fala de escolha profissional, fala de bullying, fala de briga familiar, fala de relacionamento com os pais. É incrível e são tópicos, tópicos não, são capítulos todos voltados para essas discussões assim que fazem parte da vida dos adolescentes. Eu trouxe a capa do meu livro para vocês conhecerem. Claro! Esse é o Chica da Silva, Romance de uma Vida, meu primeiro livro, é um romance histórico, que conta a história já conhecida, que já teve na tela dos cinemas, já foi novela, contar a história da Chica da Silva, né, que foi escrava e se casou com um tratador de diamantes, que as pessoas geralmente acham que ele era português, mas ele não era, ele nasceu em terras mineiras e tinha família portuguesa. E aqui eu conto e faço um paralelo da vida dela, da personalidade dessa mulher. Ela tinha uma personalidade muito forte. E o que seria a vida da Chica da Silva nos dias atuais, né? Essa reflexão dessa personalidade, dessa mulher que enfrentou tantas coisas no século XVIII que as mulheres de hoje ainda enfrentam. Então, é esse paralelo, né, do que a gente já avançou, mas os problemas são os mesmos. A forma de lidar com esses problemas é que são diferentes, mas que ainda precisam de mudanças. Então, nesse caminho que eu tentei conversar, né, nesse romance. Eu vou aproveitar e também passar as minhas dicas, que eu sei, Joyce, que você também já leu ou está lendo muitos dos livros que eu tenho separado, porque a gente tem uma conexão muito grande. A última vez a nossa lista cruzava, né? A última vez que a gente se encontrou, estávamos com livros parecidos, então eu sei que nós estamos na mesma sintonia. Só que eu não consegui, o ano passado, concluir aquela leitura, eu trouxe para 2020. Então, hoje eu estou lendo aqui, eu estou com uns 3 livros. Aí, estamos juntas! A gente pensa junto ainda, né? Estamos juntas. Eu estou com esse aqui. Aí, na sequência, eu já estou com todos. Eu já comprei os livros do semestre. Tá. Na sequência, o Homo Deus, dele também, né? E o último, que é a trilogia, também, que são as 21 lições para o século XXI. Então, já entramos aí, começamos 2020, precisamos estar bem preparados. Eu estou aqui no primeiro e ganhei também do meu pai, esse maravilhoso, né? Escravidão, que teve, inclusive, entrevista no Roda Viva com o Laurentino Gomes. Importantíssimo o povo brasileiro ler, não são só os negros, afrodescendentes. Isso aqui é a história do Brasil e é a primeira... o primeiro de uma série de 3 livros que vão ser lançados, né, nos próximos anos. Então, são as nossas dicas de leitura. Tem muitas perguntas, mas a nossa live, assim, realmente está longa. E eu sei que suas filhotas estão te esperando aí também, o maridão. Você tem mais livro para indicar? O que eu falei que não estava aqui, consegui resgatá-lo. Essa é a biografia da Angela Davis. Então, eu já assisti ao documentário dela no Netflix. Sim. Também já assisti, então é mais uma dica. Que legal! Todos esses livros estão disponíveis nas principais livrarias do país, nas lojas online. Tudo fácil. Vamos, então, nos despedir do nosso público. Muitos elogios eu li aqui. Linho Nery falando, 2 lindas mulheres, parabéns, inteligentes. Muitos elogios, pessoas agradecendo, mandando beijos, perguntando sobre o início da sua carreira. A live vai ficar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Depois a Joyce pode ler outras perguntas e responder por direct. Você aí que não teve a sua pergunta respondida, pode mandar um comentário num post da Joyce, pode enviar um direct que você responde com todo prazer. Não é isso, Joyce? Sim, sem dúvida. Para mim também. Eu tô
Tendo várias, né, das perguntas subirem aqui, a gente não vai conseguir responder agora, mas com certeza. Isso, Respondo. eu também vou ler, eu respondo. Pode também me enviar perguntas pelo direct, colocar nos comentários. Todos os dias eu faço questão de ler e responder tudo. O meu compromisso aqui, e hoje com o apoio da Joyce, é compartilhar conteúdo relacionado à comunicação objetiva e prática para melhorar a qualidade do discurso, da redação, do conhecimento, do vocabulário do máximo de pessoas. E muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por reservar esse tempinho seu, Joyce, na sua casa, junto com a sua família, para estar conosco aqui nessa live, com dezenas, centenas de pessoas que hoje e amanhã vão ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada. É um privilégio tê-la aqui conosco. Muito obrigada à minha audiência, à audiência da Joyce, por participar dessa live, convidar os amigos, interagir. Isso nos motiva, nos estimula a continuar produzindo e compartilhando conteúdo que nós achamos que vai engrandecer, vai agregar valor na vida de todos. Muito obrigada pela participação. Joyce, passa os seus serviços, todos os seus contatos, as redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, todas as suas atividades profissionais. Ju, eu quero já te agradecer também pelo convite, muito obrigada, é sempre demais estar com você, mesmo que pelas redes sociais, né, além de pessoalmente, é claro, sempre. Quero agradecer a todo mundo que entrou aqui para conversar com a gente, é demais essa interação, saber um pouquinho de vocês, do que vocês acompanham do meu trabalho, do nosso trabalho, é sempre fundamental para a nossa carreira, para os nossos ajustes. Enfim, obrigada por todos os comentários, por todas as palavras, a gente fico muito feliz com toda a participação e carinho de vocês. Olha só, eu estou no Instagram, o Joyce Ribeiro Oficial, no Facebook Joyce Ribeiro, e todo dia, à 13h, na TV Cultura, no Jornal da Cultura, o JC1 primeira edição. Então, espero vocês todos os dias ao vivo, para acompanhar as notícias, e podem interagir comigo também pelas redes do jornal, que é no Instagram, @JC1Oficial. Então, desde já, obrigada, e já estou sempre esperando Tem o seu site, qual é o endereço do seu site? Você tem um site lindo, tem Joyce. o YouTube, o site é o joyceribeiro.com.br. E no YouTube tem o meu canal no YouTube, que tem um canal de entrevistas que agora está no forno, uma nova temporada de entrevistas, e que já já também volto para divulgar quando tiver fresquinho para sair, que é o Joyce Entrevista, pelo YouTube. Todas essas possibilidades são também plataformas de conteúdo digital de ensino. Você que quer melhorar o seu português, o seu discurso, acompanhando a Joyce nas redes sociais, o site dela, que é belíssimo, pode ter certeza que isso é material valioso para te ajudar a ter uma comunicação mais efetiva, um português primoroso no seu discurso. Eu também vou deixar aqui os meus serviços para a minha audiência, para a audiência da Joyce. O meu site é www.julianaamaral.com. Eu falo sobre comunicação na prática, conteúdo gratuito no site, tem consultoria online que eu também presto. Eu estou no Instagram, juliana.amaralbsb. O mesmo endereço no Facebook, tem um canal no YouTube, canal no Telegram, grupo Juliana Amaral, com muito conteúdo gratuito sobre essas práticas bem certeiras e objetivas, muitas dicas de comunicação para gravar vídeo, para aulas, debates, palestras, para falar em público. No link da minha bio no Instagram tem todos os contatos da minha rede. Muito obrigada, então, Joyce. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Vamos marcar posteriormente um retorno seu. Vou fazer agora
uma temporada diferente de lives, vou aproveitar e já avisar aqui em primeira mão. A partir de fevereiro, eu vou iniciar uma temporada de lives prestando consultoria gratuita de comunicação na prática com quem levantar a mão e falar, olha, eu tenho uma pergunta, eu quero uma consultoria online rápida, aí eu vou fazer o convite para aquela pessoa e a gente vai conversar ao vivo, acredito que uns 2 ou 3 por live, e vou prestar essa consultoria mais rapidinha, gratuita, para quem estiver comigo. Então vai ser bem bacana, eu vou iniciar isso em fevereiro. Então, se você aí que segue a Joyce e ainda não me conhece, pode me seguir. Início de fevereiro a gente começa com esse projeto e eu quero ajudar ao máximo todos vocês. Vai ser uma forma diferente de colaborar com o seu crescimento na área de comunicação. Maravilhoso. Boa sorte. Tudo que você faz é incrível. Então, já é sucesso garantido. Obrigada, minha linda. Boa noite para você. Eu que agradeço. Beijo para suas filhas, para o seu a marido, gente. para toda a família. Para toda a família daí também. Estou com saudade já. Em breve vou passear em Brasília. Isso. Vem em Brasília nos visitar. Até a próxima, gente. Até. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Então, gostaram da nossa live super especial? Que live, gente! A Joyce é fabulosa, né? Muitos comentários aqui. Olha, muito carinho, muito obrigada pela participação de todos vocês. Infelizmente, não dá tempo da gente ler todas as perguntas, mas nos comprometemos a responder pelo direct, nos comentários, o que tiver de pendência sobre português excelente para falar em público, que é o tema dessa live. E lembrando para quem não participou desde o início, essa é a última entrevista da série de lives com profissionais de comunicação e profissionais de apoio da comunicação que eu iniciei em novembro. Foram cerca de 8, foram quase 10 lives. Eu iniciei sozinha, falando sobre comunicação na prática, e depois com esses especialistas da área de comunicação, fonoaudiologia, marketing. E agora eu vou fazer um intervalo de 2, 3 semanas, que é um período de produção de conteúdo mais elaborado. Vou fazer alguns cursos também para trazer material valoroso para vocês. E início de fevereiro eu vou avisar nos stories, vocês fiquem ligados. Eu vou iniciar o projeto Consultoria Online gratuita para você que precisa de dicas de comunicação na prática para melhorar o seu desempenho, para gravar vídeos, falar em público, em reuniões, enfim. Se prepara, me acompanha nos stories, porque eu vou chamar ao vivo você que quer melhorar a sua comunicação. Você vem com a sua pergunta, traz uma questão, eu vou analisar e prestar essa consultoria online. E você vai receber esse auxílio, e outras pessoas que estiverem participando da live também, que estiverem passando por situações semelhantes, também vão ser beneficiadas com esse ensino, com esse apoio. Todo mundo se ajudando, todo mundo compartilhando conhecimento. Isso é enriquecedor. Muito obrigada pela sua participação. Essa live vai ficar disponível 24 horas, então você ainda pode enviar o aviãozinho para os seus amigos, fazer comentários, nos ajudar a propagar esse conhecimento para o máximo de pessoas, porque nós queremos que você avance em 2020, sua carreira vá para um novo nível, um novo patamar, e uma boa comunicação com excelência no português, um excelente discurso, vai fazer toda a diferença no seu desempenho. Muito obrigada, um beijo, aguardo directs, comentários, me acompanhe por aqui. Obrigada.